Olá a todos, eu sou Alexandre Noito, sou formador e consultor da Improxe e estou aqui para vos falar um bocado sobre algumas funcionalidades do Gconde. Vamos agora ver como é que lançamos os saldos iniciais de avisos de cobrança por receber. Quando começamos a trabalhar com um condomínio no Gconde 3, que tenha vindo de uma anterior administração, normalmente existem dívidas de condóminos da anterior administração que queremos registar aqui nesta plataforma. Para isso, devemos ir aqui à opção Lançamentos. Depois aqui na área de saldos iniciais temos aqui a opção Avisos de cobrança por receber. Clicamos aqui, é aberta esta área em que devemos escolher o condomínio. E aqui, algumas questões importantes. Esta operação só pode ser feita depois de nós criarmos o nosso primeiro exercício. Nós criamos num tutorial anterior algumas propostas de orçamento, os condóminos escolheram uma que foi ativada. Essa proposta começava no dia 1 de junho de 2019, ou seja, o exercício deste condomínio é do dia 1 de junho de 2019 ao dia 31 de maio de 2020. Estes avisos não têm nada a ver com o nosso orçamento. São dívidas que os condóminos ainda têm com a anterior administração e que passaram para nós cobrarmos. Por causa disso, ao escolher o condomínio, o Gconde 3 pré-preenche esta data de emissão como sendo o último dia antes de começar a nossa administração. A nossa começou 1 de junho, ele coloca aqui então 31 de maio de 2019 e não deixa avançar. Se eu estiver aqui a imputar dívidas e eu quiser pôr a data real dessas dívidas, posso andar aqui para trás, dizer, por exemplo, são dívidas do dia 30 de abril de 2019, de há um ano atrás, como quiser, só não posso passar deste dia. Data de vencimento é assumida como o próprio dia 31 de maio, porque este vencimento também tinha a ver com a anterior administração, normalmente serão avisos já vencidos, se quiserem também podem pôr aqui a data real. Tipo, nós quando lançamos avisos no Gconde 3, temos, em termos básicos, 4 tipos de avisos: orçamento, fundo de reserva, seguro e extraordinário. Como estes valores não são processados a partir do nosso orçamento, mas são valores que nós vamos ter que imputar à mão, nós também deveremos aqui dizer qual é o tipo específico dos avisos que estamos a introduzir. O que significa o seguinte: esta operação de lançamento dos avisos de cobrança por receber pode ter que ser feita várias vezes. No mínimo, uma vez por cada tipo. É claro que muitas vezes vocês não têm essa informação muito visível ou muito clara da informação que recebem na anterior administração. Mas eu aconselho, pelo menos, a separarem o fundo de reserva do restante. Eu vou aqui assumir então que é orçamento, vou marcar aqui o tipo orçamento. Este campo de descrição é uma descrição que vai ser dada a estes avisos que vão ser aqui gerados. Se não escreverem aqui nada, reparem que não há ali o asterisco vermelho, não é obrigatório. O Gconde 3 vai assumir uma descrição para vocês, que será saldos iniciais de, e depois acrescentará o tipo, neste caso, saldos iniciais de orçamento. Se quiserem imputar uma descrição diferente aos avisos, podem escrever aqui, por exemplo, dívidas transitadas. Esta mensagem é uma mensagem que, se escreverem aqui, sairá nos avisos caso os imprimam. E agora aqui há algo muito importante, que vai ser visto não só aqui nesta secção dos avisos de cobrança por receber, mas posteriormente, quando virmos o lançamento de outros documentos, que é a forma como esses documentos são enviados para os condóminos. Num tutorial anterior em que estivemos a criar a ficha de um condómino, vimos que havia uma área onde definíamos por grupos se o condómino queria receber os documentos impressos em papel ou por e-mail. Eram as preferências do condómino. Se nós, em qualquer geração de documentos, utilizarmos esta opção, utilizar preferências dos condóminos,
Estamos a dizer hoje com 3 que quando gravarmos estes documentos, eles serão automaticamente gerados para impressão ou para envio por e-mail em função destas preferências. Tenham cuidado com o seguinte: se a preferência do condómino for por e-mail e se porventura se arrependerem do que fizerem, aqui já não vão a tempo, o e-mail já foi enviado. Podem optar por não utilizar as preferências, mas para forçar uma opção. Por exemplo, se eu disser aqui imprimir todos, independentemente do que o condómino quer, mesmo que ele diga, prefere receber por e-mail, vão ser impressos os avisos. Se eu forçar o envio por e-mail, e se o condómino tiver e-mail, o aviso é enviado automaticamente. Se o condómino, obviamente, não tiver um e-mail definido, o aviso será impresso. E, finalmente, esta opção, que neste caso concreto será, porventura, a mais usada, que é não imprimir nem enviar, porque estes avisos foram gerados numa administração anterior. Vocês aqui estão a registá-los para ter a informação das dívidas, mas normalmente não precisarão reenviar estes documentos. Como as dívidas não seguem um critério, ou seja, não há dívidas aqui por primilagem ou equitativas que não dependem do vosso orçamento, mas são, isso sim, dívidas resultantes de uma administração anterior, vocês deverão aqui, para cada fração, escrever manualmente o valor. Por exemplo, a fração A pode dever 20 euros de orçamento. Devem escrever aqui em baixo 20 euros. E imaginem que a fração C deve 5 euros. E a fração B não deve nada. Preenchem estes valores e depois basta virem aqui em cima e fazer guardar. O GECOM 3 aqui está a gerar os avisos de cobrança e se eu tivesse aqui marcado uma das opções de impressão ou envio por e-mail, ele imprimia ou enviava os avisos. Como nós podemos ter que repetir este processo várias vezes, como eu disse, podem querer lançar os de orçamento, depois os de seguro, depois os de fundo de reserva. Quando guardam o lançamento dos avisos de cobrança por receber, o GECOM 3 não fecha esta janela, mas limpa a informação, já preparando para o lançamento de um novo conjunto de avisos de cobrança por receber. Lançamos agora um pouco os de orçamento. Podemos agora aqui repetir o processo, fundo de reserva, colocar aqui uma descrição opcional, mais uma vez escolher o que queremos fazer em termos do envio e colocar os valores manualmente. Por exemplo, vamos supor que a fração A deve 4 euros de fundo de reserva, a fração B deve 5 euros e a fração C não deve nada. Mais uma vez, vamos guardar. Os avisos são gerados e opcionalmente impressos ou enviados. E volto a abrir a janela para o novo processamento. Supondo que não há mais avisos por lançar dos avisos transitados da outra administração, basta vocês ignorarem este quadro e, se quisermos agora, podemos ir ver os avisos que foram criados automaticamente. Para isso, vamos aqui a lançamentos e chamo a atenção aqui uma questão. Nós temos aqui em baixo uma área que foi onde nós fomos lançar estes avisos, salvos iniciais, avisos de cobrança por receber, que é um mecanismo de lançamento dos avisos, mas para consulta dos documentos gerados, nós temos aqui em cima uma área chamada documentos e temos aqui avisos, ou seja, os avisos, quer sejam os transitados, quer sejam os que nós vamos gerar no próximo tutorial de processamento, são sempre consultados aqui. Se clicarmos aqui em avisos, temos aqui um conjunto de critérios de filtragem que podemos aplicar. Como temos aqui ainda poucos avisos, vou só escolher aqui o condomínio e pesquisar. Aqueles passos que fizemos agora há pouco, de introdução dos avisos de orçamento e dos avisos de fundo de reserva, o que o software fez foi a criação automática dos avisos que estão aqui lançados. Reparem aqui alguns pormenores rápidos. Pormenor número 1, como são avisos que não vão ser da nossa administração, mas vêm de uma administração anterior, não são numerados para não confundir com a nossa numeração.
e a data de emissão é assumida como o último dia do exercício anterior. Portanto, basta seguir estes passos para lançarem todos os avisos de cobrança para dívidas que os condóminos tenham de uma anterior administração e que terão liquidar a vossa administração.